Fala, meu povo! Professor Françoélio Queiroz, professor de Física do Sistema PASSE. Estou aqui te convidando para resolvermos uma questão do nosso simulado, a questão de número 97. Lembrando que essa questão ela tem como competência 6 e habilidade 20, e o conteúdo que a mesma versa é sobre estática do corpo extenso. Então, vem comigo. Vamos ler a questão e fazer a interpretação da melhor maneira possível. Questão 97. A função de uma alavanca é realizar o trabalho com boa vantagem mecânica, levando a um equilíbrio de forças com intensidades diferentes, por meio de seus momentos. No corpo humano, ossos e músculos formam um conjunto de alavancas, sendo comum encontrarem-se alavancas de força, como na figura B, e da velocidade, como na figura C. Os ossos atuam como uma barra sólida, inflexível, na qual são aplicadas forças, e os músculos agirão como gerador de potência, força potente, na produção de movimentos ou com resistência, força de resistência, adicionada a uma carga externa. Nas figuras abaixo, são mostradas algumas partes do corpo humano e as respectivas ações das forças potente e forças resistentes. Vem comigo e vamos interpretar uma situação onde você tem a aplicação de força potente e de força resistente. Por exemplo, se nós analisássemos um carrinho de mão, por exemplo, onde no carrinho de mão você colocasse um pacote de, por exemplo, de cimento. Nesse pacote de cimento, você vai interpretar comigo que esse pacote ele tem uma força-peso. A força-peso é a força resistente, é a força que eu quero colocar em movimento. E para que eu consiga suspender esse carrinho de mão, eu vou ter que aplicar aqui uma força potente. Então eu seguro o carro de mão, gerando uma força potente, o saquinho de cimento sobre o carro de mão é a força resistente e aqui o pneu é o ponto de apoio. Então vejamos, como eu estava mostrando, o pneu ele vai fazer o papel do apoio, então essa conexão é um apoio. Você tem uma força que você quer equilibrar, que é a força resistente, perfeito? E a força resistente fica entre o ponto de apoio e a força potente. Eu posso dizer que o carrinho de mão funciona como uma alavanca interresistente. Uma alavanca interresistente. Uma alavanca interresistente é aquela onde a força resistente fica entre o ponto de apoio e a força potente. Você também poderia, por exemplo, você poderia analisar um abridor de latas, onde você vai ter, por exemplo, uma tampinha, não é uma tampinha aqui de um refrigerante, e você quer sacar essa tampinha. Quando você colocar aqui nesse ponto de apoio, você tem a tampa, que é a força resistente, perceberam? E aqui você vai aplicar uma força potente. Só que para isso você precisa de um apoio. Olha onde é que fica o apoio, presta atenção. Quando você vai abrir a tampa de uma lata, esse ponto de apoio, ele fica entre a força resistente e a força potente. Essa alavanca é chamada de interfixa, porque o ponto fixo fica entre a força potente e a força resistente.
Então, esse caso aqui é uma alavanca interfixa, enquanto que o carrinho de mão é uma força interpotente. Fazendo essas verificações, nós poderíamos, por exemplo, fazer a interpretação na figura A, na figura B e na figura C do corpo humano. Veja o que a questão pede. Olha o comando da questão, acompanha comigo. Para as figuras A, B e C, mostradas anteriormente, classificam-se as alavancas como sendo, respectivamente. Lembra? Uma alavanca interpotente, quem fica no meio é a força potente. A força potente fica no meio, fica entre o ponto fixo e a força resistente. A interfixa, quem fica no meio é o ponto de apoio. A interresistente, quem fica no meio é a força resistente. Acompanha comigo, vamos lá. Vamos procurar nas figuras A, B e C os tipos de alavancas. Primeiro você tem o ponto fixo aqui no meio, então é alavanca interfixa. Então na letra A, alavanca interfixa. Você só teria a letra C e a letra B como gabarito. Na letra B, você tem aqui o ponto de apoio e a força de resistência no meio. Então nós temos uma alavanca interresistente. Então a segunda alavanca seria interresistente. Já tem um gabarito. Vamos lá para a letra C. Na letra C, o ponto de apoio está aqui, ó. O ponto de apoio está aqui. Nós temos a força potente do músculo, do bíceps, né? Do bíceps. E aqui a força de resistência. Lembra que quando você coloca alguma coisa na mão, aqui poderia ser a sua mão. Tem aqui a mão, tem aqui o músculo do bíceps, no meio. O músculo do bíceps é a força potente, ó. Potente. Consequentemente, a última alavanca seria uma força interpotente. Desta forma, nós teremos como gabarito a letra D de dado. Espero ter sido suficiente e te encontro na próxima questão. Aquele abraço.